Olha só, nós todos vivemos tempos difíceis, né? Tempos de pandemia, mudou a nossa vida, mudou a nossa relação, mudou o nosso jeito de conviver em família e mudou a nossa vida como pais também. Nós aprendemos a conviver com nossos filhos em casa, perderam a escola, perderam aula, a mãe e o pai viraram um pouco professores, a criançada se desdobrando para estudar como podia. E uma coisa pior ainda e muito mais dura. Muitos não tinham o que comer em casa, muitos não tinham alimentação adequada, porque a gente sabe que a escola muitas vezes é o local de amparo social para tantas e tantas famílias num país tão desigual como é o nosso. Então foi um momento de aprendizado para todos os pais, para todas as famílias, mas eu tenho certeza que todo mundo sai muito mais forte e muito mais pai dessa experiência. Para mim, a experiência da paternidade desde o primeiro minuto foi algo muito especial, até porque o meu primogênito foi prematuro, foram quase 60 dias de UTI, e dali por diante eu vivo muito intensamente cada momento que eu tenho ao lado dos meus 2 filhos. E a pandemia intensificou essa convivência, exigiu um pouco mais da nossa criatividade. Eu me tornei um especialista em esconde-esconde, quem quiser dicas, futebol, outras atividades, o patinete dentro de casa, enfim, a gente teve que se reinventar. Olha, tem hora que tem que ter uma certa criatividade, né? O pai também tem que ser um adolescente, tem que ser um jovem, entrar nas brincadeiras com eles, no rodízio, jogar videogame, ir para disputas, falar um pouquinho de futebol, porque acaba ficando muito cansativo aquela, como se diz, a rotina, né? De não ter o que fazer. Eu acho que a criatividade também entrando em campo ajuda bastante a lidar com a pandemia e também com a presença dos filhos para tirar um pouquinho esse marasmo, essa rotina. Nenhum dia podia ser igual ao outro, porque a minha casa tinha de se transformar num parque de diversões, num navio pirata, numa caça ao tesouro, num castelo de princesa ou até num arco-íris atrás de um unicórnio. Porque eu tenho a Rafa Madri, eu tenho a Rafaela, minha filha, tem 4 anos, e a gente teve que se desdobrar, porque não era para sair de casa, não podia sair, não tinha outros para brincar, outras crianças, então eu fui mais criança. E acho que a minha filha também amadureceu com esse período. Ela viu pai e mãe sofrerem e nos ajudou também. Tem determinados momentos, quando o desespero aparecia, quando as notícias ruins chegavam, olhar para minha filha era sempre uma coisa boa. É um desafio e tanto, né? Segurar 3 crianças, tudo dentro de casa, com todas as limitações nossas. Mas a minha responsabilidade enquanto pai é encorajar minhas filhas, é gerar vida, gerar esperança. Então, por mais que nós tivéssemos toda essa limitação da pandemia, eu pude, vamos dizer, me reinventar como pai, tirando delas o peso da pandemia, que já impedia que elas pudessem ir à escola, ir aos shoppings enquanto era proibido, e naquela aula online elas precisavam saber o que estava acontecendo. Mas a gente teve muita fé. Eu encorajei as minhas filhas a não olhar para aquilo como negativo. Eu tenho um filho adolescente, ele tem 14 anos. Eles foram podados, assim como nós, de sair, viver o mundo. E o jovem, a criança, ele cresce, ele forma a sua personalidade no convívio com outros. E nesse momento o que cabe ao pai, à mãe, à família? A dar todas as condições, a dar mais amor ainda e principalmente o diálogo. Respeitar quem ele é, o que ele está passando, quais os anseios, quais os desejos. Isso é fundamental. Respeitar o seu filho. Eu tenho feito isso. E, ultimamente, depois de uma fase difícil que todos nós passamos, a gente está mais próximo do que nunca. Dentro desse período, participar de forma mais ativa, como eu nunca tive a oportunidade, nem mesmo quando eles eram crianças e estavam na escola ainda, da vida escolar dos meus 2 filhos, que já estão na universidade. E o caçula, né, vive uma situação muito diferente, o Bernardo, porque ele passou no vestibular de matemática da UFMG, só que ele nunca pisou na faculdade, né? A gente tem aí a expectativa da vacinação desse público agora para o mês de setembro, e quem sabe no próximo semestre, né, ele possa viver aí já quase na metade do curso a experiência de ter uma aula presencial, de viver a universidade
totalmente. Eu vivi duas emoções muito fortes na pandemia. A primeira é que, embora eu nunca fosse um pai ausente, eu sempre conciliei muito trabalho, mas também convívio com as minhas filhas, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar perto delas tanto tempo como tive na pandemia. Tanto na rádio quanto na TV, eu fiquei cerca de 8 meses em home office. E tanto a minha caçula, que tem 20 anos, quanto a mais velha, de 39, essa já morava fora, inclusive, ficaram muito comigo, porque também, na maior parte do tempo, em home office. E foi ótimo a convivência, descobrir novas virtudes, novos defeitos, conversar muito, rir muito. Só que como tudo tem os dois lados, eis que depois de tanto home office eu saio para votar e para trabalhar na eleição e pego a tal da Covid, que me encontrou no momento emocional baixo, imunidade baixa, e eu fiquei 11 dias no hospital. E aí foram 11 dias de muito medo, exatamente de perder essas joias raras, essas princesas que Deus me deu, além do sofrimento da minha mulher, além de tudo, né? Porque a vida é muito importante. Eu não tenho medo da morte, mas não estou com a menor pressa. Então, a Covid faz refletir sobre isso. Mas não deixou de ser um aprendizado. O saldo da pandemia, resumindo a prosa, foi aproximar o pai com as filhas. São várias preocupações, mas a principal com relação diretamente ao vírus. Meus filhos sempre foram muito esclarecidos e eu tentando sempre buscar novas informações e esclarecer cada vez mais, eu sempre ligando, cobrando. Ainda bem que nenhum deles foi contaminado com o vírus, tentaram fazer a coisa certinha, né? Continuo, aliás, fazendo até hoje. E eu que sempre me preocupei tanto com eles com relação a isso, fui contaminado pela Covid-19. Estou bem, estou vacinado, inclusive agora, e a gente vai relaxando um pouco. A gente se sente responsável e a gente se ajudando, o mundo fica melhor, a gente consegue passar de uma forma melhor por um momento tão grave, tão complicado que a gente está. No meu caso, por exemplo, eu fiquei mais longe dos meus filhos, mas evidentemente que eles ainda iam me visitar, né? Eu moro só, né? Mas os meus filhos vinham fazer visita algumas vezes, né? Isso aí é muito importante. E hoje tem a facilidade do celular, né? Então você vê, conversa com qualquer pessoa através do seu celular. Isso é muito importante. A verdade é essa, que a preocupação de pai, ela aumentou muito. E no meu caso, que já sou avô, e avô é pai duas vezes, e um pai menos ranzinza, né? A diferença do pai para o avô é só essa, viu, gente? Mas a gente está sobrevivendo a tudo isso. Mas eu lamento muito as vidas que nós perdemos. É muito triste, coração dilacerado, vendo tanta gente morrendo, sofrendo também, né? Porque a Rádio Itatiaia sofre com isso também, a gente que leva notícia, a gente que está nas ruas todos os dias, a gente de alguma forma compartilha a dor dos nossos ouvintes, das pessoas que nos escutam. Mas eu não posso negar que a pandemia me tornou um pai mais próximo dos meus filhos. Ver os meus filhos crescendo também significa o meu crescimento como ser humano, como pai e como mantenedor de um lar. É difícil, foi difícil, mas eu tenho muita esperança no que está por vir. Eu tenho convicção de que o melhor ainda está por vir sobre a minha vida, da minha família e sobre a sua vida também.